O Autódromo do Estoril reabriu as suas portas para mais uma época de velocidade. Apesar de amputado de algumas provas de troféus, o programa do Estoril proporcionou jornada animada. Do conjunto de corridas realizadas, destacaram-se a Fórmula 4, que registrou número recorde de participantes, e o novo Opel Astra GSI, que, conduzido por Nia Amorim, cedo se despachou da concorrência do Grupo N nacional. É o que se pode dizer: chegar, ver e vencer. Lá por fora, os nossos pilotos envolvidos no campeonato alemão da Fórmula 3 não foram totalmente bem-sucedidos. Não porque lhes tivesse faltado o valor tantas e tantas vezes demonstrado, mas porque as suas equipas cometeram erros de palmatória. Mesmo assim, o Diogo Castro Santos conseguiu subir ao pódio e garantir para já o terceiro lugar no campeonato. Início dos campeonatos e troféus de velocidade, Fórmula 3 alemã, temas de abertura deste Rotações a 10 de Abril. Fique connosco. Nacionais e troféus de velocidade arrancaram no autódromo. Público ausente das bancadas. Pedro Coceiro ensaiou Fórmula Opel no Estoril. Chuva prejudicou ensaios. Raio de casa do pessoal RTP Porto. Carlos Almeida em UMM, o melhor na navegação. Imposto automóvel vai aumentar. Os mais baixos pagam a crise. Safran, novo topo de gama da Renault e substituto do 25. Nacional de Autocross prosseguiu em Lousada. Cortelha viveu campeonato do mundo. Foi para as motos de 125 centímetros cúbicos. Nigel Mansell e Williams continuam a dominar o Mundial de Fórmula 1. Desta vez, venceram no Brasil. Para si, que nos acompanha no continente, muito boa noite. Para os espectadores dos Açores e da Madeira, que assistem ao sábado em diferido ao programa, muito boa tarde. Carlos Borges não vai certamente esquecer a corrida de abertura do Nacional da Fórmula 4 92. Para o piloto de régua, foi a primeira vitória nestes monolugares, uma vitória justíssima, diga-se de passagem, que começou nos treinos e que se completou com a amostragem da bandeira de xadrez. Mesmo competindo com pilotos mais experientes, Carlos Borges não se deixou impressionar, só lhe faltando um pouco de fôlego na parte final da corrida. Quem esteve em maré de azar foi a Rosarinho Sotomayor, que, em consequência de uma manobra com o seu carro e no interior da sua boxe, ficou com um pé partido. Espero que recupere, e depressa e bem. No grupo N nacional, Nia Amorim esteve irresistível com o seu novo Opel Astra GSI, mas também é verdade que o Manuel Fernandes não lhe pôde dar luta total por se ter solto um cinto de segurança. Nos treinos para o Grupo N nacional, Nia Amorim em Astra GSI obteve o melhor tempo com 1:58.813. Ao seu lado, e ainda na primeira linha, Manuel Fernandes em BMW 325i. Na segunda linha, José Ferreira da Silva em Peugeot 309 GTI e Manuel Rodrigues em BMW 325i. Ainda antes da partida para a prova, Mário João Fontes em Citroën BX, que tinha o sétimo tempo, foi obrigado a largar das boxes, uma vez que os comissários entenderam que os pneus que equipavam o seu carro não se encontravam marcados. Partida para a corrida do Grupo N nacional, com Nia Amorim a assumir o comando, seguido por Manuel Fernandes. Ferreira da Silva arrancou mal e perdeu alguns lugares. Aurélio Veiga saiu bem e passou Manuel Rodrigues. Manuel Rodrigues está na terceira posição, mas Aurélio Veiga ataca por fora e consegue passar Manuel Rodrigues. Metros iniciais da competição, com Nia Amorim na frente, seguido de muito perto por Manuel Fernandes. Na curva VIP, Aurélio Veiga em BMW e Mário Silva em Peugeot desentenderam-se e o toque foi inevitável. Aurélio Veiga abandonou alguns metros mais à frente com a direção do seu carro aberta. Mário Silva continuou em prova, mas com o pneu traseiro do lado esquerdo a roçar na carroceria. No interior do Astra GSI de Nia Amorim, numa altura em que o piloto era pressionado por Manuel Fernandes. E no final da primeira volta, Pedro Azeredo, em Opel Astra GSI do Team Cam, abandonava a competição com problemas elétricos no seu carro. Campeão do Grupo N nacional nos anos 90 e 91, Manuel Fernandes, que ocupava o segundo posto na corrida do passado fim de semana no Autódromo do Estoril, continuava a tentar passar Nia Amorim, mas o piloto do Opel Astra não se deixava surpreender. Um pouco mais atrás, Mário Silva recuperava mais uma posição, ao passar Adriano Barbosa, que tinha alguns problemas na suspensão do seu carro.
Depois de ultrapassar o piloto do Team Cam, Mário Silva passava agora a atacar o quarto lugar, ocupado por Manuel Rodrigues. De novo no interior do Astra GSI de Niamorim, numa altura em que o piloto tinha acabado de efetuar a melhor volta da corrida, com o tempo de 1 minuto, 59 segundos e 32 milésimos, à média de 131,561 km/h. Manuel Fernandes, segundo classificado, começava a perder terreno para o comandante, uma vez que se tinha perdido um parafuso que fixava os cintos de segurança. Logo à segunda volta, saltou-me o parafuso do cinto, portanto andei a corrida toda sem cinto, condicionou-me bastante. De tal maneira que na antepenúltima volta, talvez, ia bastante perto do NI, preparava-me para realmente tornar a luta mais acesa nas últimas voltas. E na saída da VIP fui ao Lancil, desequilibrei-me e ao passar a caixa meti outra velocidade. Aí o NI ganhou-me uns 20 ou 30 metros que foram importantes para ele conseguir consolidar a vitória, que já vinha conquistando desde a primeira volta, claro. Longe da vitória esteve Mário Silva, que na 10ª volta foi obrigado a renunciar à competição com problemas no pneu traseiro esquerdo do seu carro. Metros finais da corrida reservada ao Grupo E Nacional, com o Niamorim a vencer pela primeira vez ao volante de um Opel Astra GSI. Manuel Fernandes terminou na segunda posição, a meio segundo do primeiro. Depois de uma má partida, Ferreira da Silva acabou a corrida na terceira posição, a 16 segundos do vencedor, Niamorim, em Opel Astra GSI. Foi uma vitória do ter difícil, tivemos problemas nos treinos, tivemos que tirar coisas que tinham no carro por força de alguns concorrentes que insistiram connosco que não eram legais, tivemos que mudar o carro todo durante a noite. Foi uma vitória, sobretudo, que eu gostava de dedicar aos mecânicos e à Opel pelo excelente esforço que fizeram durante a noite para que o carro estivesse competitivo na prova. Classificação final, triunfo para Niamorim, segundo lugar para Manuel Fernandes, depois Ferreira da Silva, Manuel Rodrigues e Adriano Barbosa. Terminaram a corrida 8 concorrentes, volta mais rápida para Manuel Fernandes. Carlos Borges obteve a pole position para a prova de abertura do Campeonato Nacional Galp de Fórmula 4. Borges dividiu a primeira linha da grelha de partida com Carlos Azevedo. Frederico Viegas foi o terceiro mais rápido nos treinos cronometrados, seguido por Rosário Sotomayor. No entanto, a piloto da Swift não alinhou a partida para esta corrida. Uma fratura num pé impediu-a de participar na primeira prova do campeonato. Dos estreantes, o melhor posicionado na grelha era Gonçalo Gomes. A quando da largada, Carlos Azevedo assume a liderança da corrida, seguido por Frederico Viegas. Carlos Borges, mercê de um mau arranque, perde 2 lugares e desce para a terceira posição. Os concorrentes cumprem apenas uma volta completa, já que no início da segunda, um acidente no final da reta da meta obriga a direção da prova a interromper a corrida. Afonso Pereira despistou-se quando se preparava para fazer a abordagem à primeira curva do Autódromo do Estoril. O monolugar número 26 ficou parado no meio da pista, obrigando os outros concorrentes a desviarem-se para não lhe baterem. Efetuados os trabalhos de limpeza da pista, os concorrentes recolocaram-se na grelha e foi dada nova e definitiva largada. Desta vez, Carlos Borges não se deixou surpreender e largou na frente os seus adversários. Carlos Azevedo era segundo classificado, seguido por Frederico Viegas. Mais atrás vinham Gonçalo Gomes e Francisco Sandi Castro. Logo a partir da primeira volta, Carlos Borges distanciou-se dos restantes concorrentes, ganhando-lhes alguma vantagem. Borges beneficiou em particular da luta pelo segundo lugar, protagonizada por Azevedo e Viegas. Mais atrás, Gonçalo Gomes e Francisco Sandi Castro disputavam o quarto posto. Um piloto estreante e um consagrado em luta por uma posição nesta primeira prova do campeonato de Fórmula 4. Carlos Borges continuava a liderar, enquanto Azevedo se mantinha na frente de Frederico Viegas. E foi assim durante as primeiras voltas. Quando cumpriam a terceira passagem pela reta interior do circuito, Carlos Borges passou no comando e Frederico Viegas aproximou-se de Carlos Azevedo. Os dois pilotos ficaram lado a lado, com Viegas a tentar ultrapassar o seu adversário. Azevedo defendeu-se, mas Viegas insistiu e acabou mesmo por conseguir bater o vice-campeão nacional, ganhando-lhe um lugar. Gonçalo Gomes era ainda o quarto classificado e Francisco Sandi Castro tentava arrebatar-lhe essa posição. Vindo do karting, Gomes, tal como outros 9 concorrentes, fez no passado domingo a sua estreia no Nacional de Velocidade. Um bom começo, já que conseguiu imiscuir-se entre pilotos bem mais experientes.
À sexta volta, Gonçalo Gomes perdeu 2 lugares quando fez um peão na zona dos S's. Mais tarde acabou por conseguir recuperar, ao ultrapassar Pedro Vaquinhas e ao beneficiar da penalização imposta a Francisco Sandi Castro por falsa partida e da desistência de Rui Águas. Os outros debutantes do Nacional de Fórmula Fora rodavam mais atrás e protagonizavam uma acesa luta pelos lugares do meio da tabela, com pilotos que já antes disputaram este campeonato. As ultrapassagens e consequentes trocas de posições sucediam-se e a cada volta havia alterações na classificação. Miguel Rodrigues acabou por ser o melhor dentre este grupo de pilotos, seguido por Carlos Madeira e José Pedro Fontes. Manuel Pedro Fernandes contribuía para a animação quando se esforçava por obter um melhor posicionamento. Quando ocupava o 13º posto, não conseguiu evitar uma saída de pista ao tentar ultrapassar José Pérez, perdendo algumas posições. Acabou por recuperar e terminou no 10º lugar. No comando continuava Carlos Borges, que estava cada vez mais distante dos pilotos que o perseguiam. Na segunda posição surgia, entretanto, Carlos Azevedo, que conseguira ultrapassar Frederico Viegas quando os pilotos cumpriam a quinta do total de 13 voltas que constituíram esta primeira corrida do Campeonato Nacional de Fórmula Fora. Até ao baixar da bandeira de xadrez não houve mais alterações na classificação referente aos primeiros lugares, pelo que, em contraste com a primeira metade da prova, a segunda parte foi pouco disputada. No final, a pole position, volta mais rápida da corrida e a vitória foram para Carlos Borges. O campeonato são 9 provas, esta foi a primeira, há muito que andar ainda, de qualquer maneira, as expectativas são boas. Classificação final: primeiro Carlos Borges, segundo Carlos Azevedo, terceiro Frederico Viegas. Gonçalo Gomes foi o quarto e Pedro Vaquinhas o quinto. A volta mais rápida foi para Carlos Borges. A corrida reservada aos Toyota foi das mais animadas do programa, apenas se conhecendo a ordem dos 4 primeiros na última volta. Saiu o vencedor, Manuel Barbosa, com os seus adversários diretos a ficarem distanciados por escassos 12º. No troféu BMW, a família Petis esteve em vantagem. Triunfou o Alcides, enquanto o Jorge se contentou com o segundo lugar. Finalmente, o troféu Renault Clio, Celestino Araújo, autor da volta mais rápida em treinos, dominou com alguma facilidade a corrida, mas beneficiou das penalizações atribuídas a alguns adversários atirados para o fundo da grelha por terem chegado atrasados à reunião com o diretor da prova. Celestino Araújo e Jorge Leite ocupavam a primeira fila da grelha de partida do troféu Renault Clio Galp. À exceção da pole, os primeiros lugares da grelha não corresponderam às melhores cronometragens dos treinos. Vasco Campos, José Araújo e José João Magalhães foram alguns dos pilotos mais rápidos na sessão qualificativa, mas que largaram das últimas filas com penalização por terem faltado ao briefing. A quando do arranque, Celestino Araújo perdeu algum tempo e permitiu que Jorge Leite se colocasse ao seu lado para depois lhe arrebatar a liderança da corrida. Mais atrás, os pilotos que partiram do fim da grelha recuperaram várias posições, ultrapassando os adversários mais lentos que seguiam à sua frente. Foi o caso, por exemplo, de José Araújo, que subiu do 15º ao 8º lugar. No início da primeira volta, Jorge Leite liderava, seguido por Celestino Araújo, António Onofre, Francisco Castro Alves, Paulo Rodrigues e Vasco Campos. Mas poucos metros mais à frente, na reta interior do circuito do Estoril, Celestino Araújo coloca-se ao lado de Jorge Leite e ultrapassa-o, recuperando assim a liderança da prova. Os 2 primeiros classificados rodavam juntos, o que mantinha em aberto a luta pela primazia neste troféu. Os tempos obtidos pelos pilotos da frente eram muito semelhantes, denotando andamentos muito próximos. Os restantes concorrentes empenhavam-se na disputa dos melhores lugares da tabela classificativa e esta corrida do troféu Renault prometia muita animação. Quando estavam cumpridas 2 voltas, Vasco Campos já era terceiro classificado, depois de ter largado do 15º lugar da grelha. E José João Magalhães também se aproximava das primeiras posições. De 16º à largada, recuperara e, depois de ter ultrapassado vários adversários, ocupava o 4º lugar após 5 voltas. Entretanto, lá na frente, os comandantes da prova continuavam a disputar a liderança. Jorge Leite força o andamento e aproxima-se de Celestino Araújo para logo de seguida o ultrapassar e recuperar o primeiro lugar. Só que Araújo não desiste,
pressiona o seu opositor e vai-lhe ganhando terreno, o que lhe permite, na volta seguinte, surgir à frente do seu adversário. A partir deste momento, ficou decidida a atribuição do primeiro lugar e estava também assegurada a vitória para Celestino Araújo. Para além do mais, em consequência do esforço empreendido, Jorge Leite começou a sentir problemas com o motor do seu Clio, que acabaram por obrigá-lo a abandonar quando faltavam 6 voltas para o final da corrida. Com esta desistência, Vasco Campos ascende ao segundo posto, seguido por José João Magalhães. Com estes lugares já atribuídos, as atenções centravam-se na luta pelas posições imediatamente a seguir. José Araújo e Paulo Rodrigues lutavam pela 4ª posição. Durante grande parte da corrida, Araújo rodou atrás de Rodrigues, ensaiando algumas tentativas para o ultrapassar. Só que Paulo Rodrigues não desistiu com facilidade e só na penúltima volta é que José Araújo conseguiu bater o seu adversário definitivamente. Assim, mesmo no final é que ficou decidida a atribuição dos 5 primeiros lugares desta corrida inaugural do Troféu Renault. Um começo de temporada bem disputado a prometer animação para as restantes provas. Celestino Araújo foi o vencedor, seguido por Vasco Campos, autor da volta mais rápida da corrida, com José João Magalhães a terminar no último degrau do pódio. Considero que esta prova que me correu bastante bem, porque já nos treinos cronometrados fiz o melhor tempo e logo aí vi que tinha o carro em condições de lutar pelos primeiros lugares. A corrida também considero que me correu bem, pesa aí o facto de ter tido a tarefa um pouco facilitada, em virtude dos principais adversários terem partido do fim da grelha. Classificação final: primeiro Celestino Araújo, segundo Vasco Campos, terceiro José João Magalhães, quarto José Araújo e quinto Paulo Rodrigues. A volta mais rápida foi para Vasco Campos. Manuel Fernandes foi o mais rápido nos treinos para o troféu BMW com o tempo de 1:57.543 à média de 133,228 km por hora. Ainda na primeira linha da grelha e ao lado do piloto da Vila Real encontrava-se Alcides Petis. Segunda linha composta por Jorge Petis e António Barros, respectivamente terceiro e quarto mais rápidos nos treinos. Depois, na terceira linha, Álvaro Parente e Carlos Marta. Momentos antes da partida e com o sinal verde, Manuel Fernandes sai bem e mantém o comando da corrida. Jorge Petis também largou bem e passou o seu irmão Alcides. Álvaro Parente, que partiu da terceira linha, coloca-se ao lado de António Barros. Na travagem para a curva 1, Jorge Petis por dentro vai passar Manuel Fernandes e assumir o comando da prova. Subida para a curva VIP com Jorge Petis na frente, seguido por Alcides Petis, que também passou Manuel Fernandes. Em 2 voltas, o piloto de Vila Real perdeu 2 posições. António Barros também recuperou o seu quarto lugar ao passar Álvaro Parente. Na reta interior, com os 5 primeiros a manterem os mesmos lugares. Refira-se que a prova reservada ao troféu BMW foi a mais monótona de todo o programa de corridas do Autódromo do Estoril. É que em 6 voltas consecutivas, os 15 pilotos não trocaram de posições. Nos S, com Moreira da Silva a queimar a travagem. O piloto convidado pela Baviera para participar na corrida ocupou regularmente o 10º lugar da classificação geral e veio a terminar a prova no 9º posto. No início da 5ª volta, Alcides Petis, na travagem para a curva 1, passou o seu irmão Jorge e assumiu o comando da competição para não mais o largar. Espetacular a entrada de Alcides Petis nos S. Álvaro Parente, então 5º classificado, começava nesta altura a perder o contacto com António Barros. No final da reta da meta, José Alves e Rui Leite discutiam o 11º lugar, enquanto um pouco mais atrás, José Nelson não conseguia evitar uma saída na curva 1, mas pôde continuar em prova. José Pérez é que ainda apanhou um susto quando José Nelson regressou à pista. Na frente, estava tudo na mesma. Alcides Petis comandava à frente de Jorge Petis, Manuel Fernandes e António Barros. Na subida para a curva VIP, com António Barros a pressionar o 3º lugar ocupado por Manuel Fernandes. E na saída da curva VIP, António Barros vai passar o seu adversário, ascendendo ao 3º posto. Mas Manuel Fernandes não desiste e na reta interior tenta voltar à sua anterior posição. Mas o piloto do carro número 2 estava atento e não permitiu que tal sucedesse.
Final da corrida reservada ao troféu BMW, com vitória para Alcides Petis, seguido por Jorge Petis, António Barros, Manuel Fernandes e Álvaro Parente. Este último terminou a prova a 6 segundos de Alcides Petis. Arranquei em terceiro, arranquei mal, depois passei para segundo, andei atrás do meu irmão umas voltas, estava a ser um bocadinho mais rápido que ele e passei. E pronto, e depois andei na mesma a fundo e ganhei. Classificação final, triunfo para Alcides Petis, segundo lugar para Jorge Petis, depois António Barros, Manuel Fernandes e Álvaro Parente. Terminaram a corrida 15 concorrentes e a volta mais rápida foi para António Barros. Neste trio, Manuel Barbosa, Rui Castro Lopo e Nuno Jacome, só faltava juntar-se Gabriel Ferreirinha para completar o grupo de animadores na frente da corrida. No pelotão da frente, Ferreirinha tomava conta das operações, mas ninguém lhe dava sossego. Manuel Barbosa, Rui Castro Lopo, Nuno Jacome e Pedro Rodrigues disputavam-se o melhor lugar a cada travagem, a cada curva, a cada passagem pela reta da meta. Almerino Moreira desistia logo na primeira volta, por deficiência mecânica, ao mesmo tempo que no pelotão, agora com 22 carros, se iam formando grupos. O da frente, com 5 carros, distanciava-se progressivamente de Luís Veloso, que navegava isolado em sexto, enquanto Manuel Conceição e Paulo Pereira discutiam o 8º lugar, com Manuel Conceição a ser avisado de que estava a fazer condução antidesportiva. No animado grupo a disputar o 9º lugar encontrava-se uma das concorrentes femininas, Maria do Céu Monteiro, que se batia com Joaquim Araújo, Miguel Correia, António Domingos e Fernando Costa. Mais atrás, José Castro, Isabel Sandra e António Tavares andavam pelos 13º, 14º e 15º lugares. E no fim do pelotão, muito longe, a mais de 20 segundos, Alexandre Almeida cumpria o programa de 12 voltas. Manuel Barbosa consegue ganhar uma pequena vantagem com 2, 3 segundos sobre o Gabriel Ferreirinha, mas este, a 3 voltas do fim, despista-se no final da reta da meta e cai para 5º classificado, longe do grupo da frente e resguardado por mais de 2 segundos de qualquer ameaça de Paulo Pereira. Antes de chegarem à meta, havia ainda momentos de emoção com o despiste de Maria do Céu Monteiro no fim da reta, que só perdeu 2 lugares, e de Manuel Conceição na parabólica interior, que teve muito mais prejuízo, perdendo 5 lugares. Ao cortar a meta, destacado, Manuel Barbosa acreditava-se ainda com a volta mais rápida da corrida, à 9ª passagem. Qual foi o momento mais difícil da tua corrida? A parte inicial, em que andei junto com o segundo e com o terceiro lugar, e depois também a parte final, em que, para controlar o avanço que consegui ganhar sobre os outros 2. Classificação final, primeiro Manuel Barbosa, segundo Rui Castro Lopo, terceiro Nuno Jacome, quarto Pedro Rodrigues, quinto Gabriel Ferreirinha. Volta mais rápida, Manuel Barbosa. Ao completarmos a reportagem do Autódromo de Estoril, queremos aqui deixar uma palavra de apoio à CDME, Associação de Comissários, que estreou novos equipamentos no autódromo, destinados a melhorar naturalmente a segurança dos praticantes. Mais ainda, a CDME está disposta a ceder este equipamento a outros clubes. Uma atitude bonita e digna, sem dúvida. Diogo Castro Santos e Pedro Lamy Viçoso não começaram da melhor forma o campeonato alemão da Fórmula 3. Não por culpa própria, mas porque as suas equipas cometeram erros quase infantis. Diogo, boa noite. Boa noite. Obrigado por teres vindo. Mesmo assim, conseguiste um segundo lugar e estás em terceiro lugar do campeonato. É verdade. De facto, esta corrida não foi das mais fáceis. Tivemos muitos problemas, não só eu como outros carros, como outras equipes, mas a verdade é que... Mas o que é que tiveram de concreto? Bom, houve um problema com a gasolina que foi utilizada na Bélgica, que... Menos octanas que vocês utilizam na Alemanha. Que nós usamos na Alemanha. A equipe não sabia disso, não soube disso a tempo, e então eu rebentei um motor logo nos treinos livres de sexta-feira. Partiu mesmo? Partiu mesmo, ficou um motor arrumado, e depois nos motores novos que nós utilizámos, continuaram só também a ficar danificados e podiam partir a qualquer altura. Tivemos que baixar muito a potência dos motores. Portanto, esse acho que foi... Digamos que com esse problema da gasolina e outras equipas estavam preparados para essa menor octanagem do combustível, vocês passaram de equipa de primeiríssimo plano, digamos, para a equipa modesta. Sim, porque a Fórmula 3 é muito crítica na potência. Um carro que não tenha a potência de vida não tem qualquer hipótese, porque é de facto muito importante.
Nós não podemos contar com a potência máxima dos motores, além de irmos com o risco do motor não aguentar a prova toda, e é claro que isso era uma situação muito difícil e nada agradável. Ora bem, em relação ao Lamy, ele não está aqui porque ele continua em testes. De qualquer modo, acompanhaste a participação do teu colega e amigo, foi obrigado a partir da boxe, aliás, do final da boxe, porque o responsável da sua equipa se esqueceu do horário que o piloto tinha de estar na grelha de partida. É inacreditável. São de facto coisas inacreditáveis, mas que pelos vistos acontecem. Claro que acontecem. Eu também tive o outro caso, o meu caso foi o caso dos pneus. Os pneus. Uma prova em que a opção correta seriam os pneus slick, tu pediste para a tua equipa te dar pneus slick, mas levaste pneus para chuva e não conseguiste. É verdade, mas de qualquer maneira, na altura em que eu pedi os pneus slicks, a situação estava muito irregular, não há dúvida. Tanto podia ter dado para um lado como deu para o outro. Mas a verdade é que em 2 voltas a pista secou. Em 2 voltas a pista secou e pronto, e foi azar. Não foi só eu que cometi esses erros, muitas outras equipes cometeram o mesmo erro. Aliás, só 2 é que não cometeram, só 2 é que montaram slicks. Correram os riscos das primeiras voltas, correrem com pneus slicks na pista molhada, mas depois saíram-se melhor, sem dúvida. Bom, eu já agora queria informar os espectadores de rotações que a RTP tudo fez para conseguir as imagens desta corrida disputada em Zolder. Infelizmente não foi possível termos essas imagens, mas ficamos com a promessa de que a partir da próxima prova, em que vocês estarão envolvidos, tu e o Lamy Viçoso, iremos ter regularmente a reportagem destas corridas do Campeonato Alemão da Fórmula 3. Diogo, tu e o Lamy são ou continuam a ser os candidatos ao triunfo final? São os estranhos metidos no meio dos alemães, que é o principal grupo de participantes? Eu penso que sim, vai ser muito difícil, o campeonato vai ser muito bem disputado, tenho a certeza. Mais ainda do que foi o Opel ano passado? Mais ainda porque nós temos a dificuldade acrescentada de que não conhecemos metade dos circuitos. Nós vamos correr em circuitos que são circuitos provisórios, em que nunca lá fomos e nem vamos ter hipótese de treinar. Portanto, aí os alemães têm a vantagem, já conhecem, já correram lá o ano passado e houve até quem correu já há mais anos. Portanto, aí vai ser uma dificuldade ainda mais acrescentada. De qualquer maneira, acho que eu, o Lamy e mais uns 3 ou 4 pilotos alemães vão ser os principais candidatos. Para a próxima, lá estamos, ou lá estaremos para vos acompanhar, para vos apoiar, a vocês e também aos outros colegas da Fórmula Opel. Obrigado, Diogo. Obrigado. Parabéns, de qualquer modo, pelo lugar conseguido. Um terceiro neste início de campeonato, em termos de classificação de campeonato, não é nada mau. Muito obrigado. Outro campeonato, como dissemos, que está prestes a iniciar-se é o da Fórmula Opel, que também conta com 2 pilotos portugueses, Pedro Coceiro e Manel Gião. Enquanto o Gião e a equipa Draco escolheram outras paragens para testes, Pedro Coceiro e a PTM optaram pelo autódromo para aí continuar a desenvolver os seus novos carros. A Peter Thompson Motorsport, de Pedro Coceiro, e a Practice Racing estiveram esta semana no Autódromo de Estoril para acerto dos seus carros ao circuito português. No entanto, o programa teve de ser alargado já que a chuva, nos 2 dias previstos, impediu que os seus pilotos rodassem nas melhores condições. Na manhã de segunda-feira, Pedro Coceiro começou por afinar o seu carro, destruído na semana anterior no circuito de Barcelona, mas depois a chuva o obrigou a regressar às boxes. Durante dia e meio, os pilotos da PTM, Coceiro e os 2 brasileiros Bruno Aguiar e Ricardo Rosset, limitaram-se a aguardar a melhoria das condições meteorológicas. Foi também nas boxes que se refugiaram no primeiro dia os homens da Practice Racing, este ano com 3 pilotos italianos, com destaque para Olivier Martini, irmão do piloto de Fórmula 1 Pierluigi Martini. Já na terça-feira, e contrariamente aos da PTM, os pilotos da Practice realizaram algumas voltas ao circuito do Estoril, com pneus de chuva e com o intuito de aprenderem o seu traçado, palco da última corrida do Campeonato Europa de Fórmula Opel. Sobre as perspectivas desse mesmo campeonato e do novo Fórmula Opel, rotações ouviu Pedro Coceiro. O carro é só na parte exterior que é diferente. No fundo, a parte aerodinâmica do carro alterou-se toda e as asas têm, na afinação aerodinâmica, no fundo vai mudar a afinação toda do carro. A parte mecânica vai ser semelhante, mas como a parte mecânica está em conjunto com a parte aerodinâmica, no fundo temos que fazer essas alterações todas e conjugar tudo o melhor possível. Mas pode dizer-se que este carro, apesar de mais pesado e naturalmente mais lento, trará mais facilidades de condução ao piloto? O carro é mais engraçado de guiar. Mais facilidades é difícil, porque é difícil avaliar neste momento. Vamos deixar o campeonato correr nos outros circuitos todos, porque, por exemplo, em circuitos lentos, como se demonstrou agora na primeira prova extra-campeonato que ocorreu na Alemanha, o nosso carro foi cerca de 1,5 segundo mais rápido que os do ano passado. E isso, no fundo, deixa uma pessoa na dúvida como é que o carro irá reagir durante as outras provas do ano. Já que estamos a falar de campeonato, como é que perspectiva esse campeonato? Nós estamos a encarar o campeonato bastante otimistas, estamos a trabalhar bastante.
no pré-campeonato, que começou desde dezembro, trabalhámos imenso e estamos, como eu estava a dizer, estamos bastante otimistas para o vencer. Aproveitando a presença da PTM entre nós, o Rogério Guimarães, nosso companheiro de trabalho, quis saber como se afina um destes Fórmula Opel. É um trabalho curioso que quase parece secundário, mas que na maioria dos casos decide a vitória. O Fórmula Opel 92 é esse que vocês estão vendo. É composto da parte aerodinâmica de uma asa dianteira e uma dupla asa traseira, que é a inovação desse ano. A asa dianteira é regulagem positiva e negativa no ângulo da asa e também na paratia lateral da asa também sobe e desce. Enquanto que o apêndice traseiro tem a regulagem da asa central inferior, também positivo e negativo, até 2 graus. O pacote aerodinâmico basicamente consiste desse, além da carenagem superior, que mudou bastante, sendo agora mais aerodinâmica, com mais penetração na parte anterior, em cima do cockpit. A suspensão anterior, então, é composta por 2 balanceiros e por um wishbone. O amortecedor tem regulagem para o retorno, no rebound, até 12 posições, enquanto que o bump, ou o descer do amortecedor, é fixo. A barra anterior tem regulagem de 5 pontos, de uma posição mais mole para uma posição mais dura. Todas essas regulagens são feitas pelo mecânico ou pelo engenheiro, ou seja, são regulagens externas ao piloto. A parte de convergência e cambagem também é regulada, mudando as características de entrada e de curva. Um detalhe importante é o freio. Esse pode ser regulado pelo piloto dentro do carro, onde o freio pode ser mudado caso as condições da pista, por exemplo, se está chovendo, está seco, vão mudando. No nosso carro, nós temos também uma regulagem de pedaleira de embreagem, também ajuda nas afinações. A parte posterior é muito similar à anterior, com diferentes dimensões. Quanto à parte do carburador, é um Weber duplo 40 com difusores de 35 milímetros. Este é diferente do motor original, que tem injeção, que é planejada para o ano que vem, e permite o motor desenvolver uma velocidade máxima de cerca de 240, 250, enquanto que a potência do motor fica em torno de 175 cavalos. Ainda são controláveis por nós coisas como vela, tipo de vela, abertura de vela. Basicamente esse é o carro. Ficou descrito. O raid da Casa de Pessoal da RTP Porto voltou a constituir um grande êxito, quer no plano desportivo, quer social. Os nossos colegas do Porto, em perfeita ligação com o Estrela e Vigorosa Sport, montaram um raid muito seletivo que se decidiu apenas na última prova, a de navegação à carta. E no conjunto de todas as provas, vantagem para Carlos Almeida, Nuno Rodrigues da Silva em UMM Turbo. Mais uma vez, a Casa do Pessoal da RTP Porto e o Estrela e Vigorosa Sport associaram-se e puseram na estrada o seu raid. Face ao ano anterior, pôde-se assistir a uma substancial melhoria na prova, pois o segundo raid da Casa do Pessoal da RTP Porto apresentou-se competitivo, isento de problemas esportivos e, sobretudo, atravessando belíssimas paisagens da área compreendida entre o Porto e São Pedro do Sul. O traçado era extremamente seletivo, por vezes mesmo duro e trialeiro, o que terá sido fator predominante na classificação final, na qual Carlos Almeida e Nuno Silva eram os pilotos da frente. Sábado, 7 horas da manhã, e os concorrentes iniciaram uma ligação que os levaria ao primeiro setor seletivo. Aqui uma prova de regularidade com 3 médias aguardava a caravana. No entanto, a segunda teve de ser anulada, pois a travessia de um curso d'água poderia apresentar problemas de segurança. Carlos Sousa e Teles Fortes foram os únicos concorrentes a conseguirem limpar esta prova a zero.
mas bem perto deles apareciam o Suzuki de Nerolindo Areda, António Silva, e o Nissan Patrol de José Loureiro, Jorge Barreto, ambas as equipas empatadas com 30 pontos. Logo a seguir quedavam-se Vasco Saltarcida, Alexandre Borga com mais 70 pontos e José Loureiro Carlos Sousa com 140. Apesar de aparentemente difícil, esta prova manteve as pontuações relativamente equilibradas, pois basta ver que 190 pontos eram a diferença do primeiro para o 12º classificado. Já da parte da tarde, o segundo setor seletivo, uma prova de velocidade. Esta disputava-se na zona de São Macário, que se apresentava como um troço bastante rápido e técnico, onde as belas Toyota Hilux, preparadas essencialmente para este tipo de prova, ditaram a lei. Nuno Rosa e António Caiado foram os mais rápidos, mas Gonçalo Figueiredo e Pedro Coimbra quedavam-se escassos segundos que lhes valiam 42 pontos de penalização. Particularmente rápidos foram também Rui Lages, Domingos Freitas, que levaram o já cansado Toyota Land Cruiser do Team Cam à terceira posição, batendo Paulo Romão e Ricardo Campos, pilotos que se encontravam montados num logicamente mais potente Range Rover RR 400. Digna de nota foi também a performance de José Gomes Costa e Adriano Pinto, que obtinham uma quinta posição, apesar de tripularem um Lada Niva. Já em direção a São Pedro do Sul, onde viria a terminar a etapa, a caravana teria ainda mais um setor seletivo a cumprir, a segunda prova de regularidade. Esta não se apresentava particularmente difícil, e a prová-lo estão os resultados. 6 equipas tinham concluído este setor seletivo a 0 e as 24 primeiras tinham menos de 100 pontos a separá-las. Em São Pedro do Sul, no final da etapa, Carlos Sousa, Teles Fortes, em UMM, encabeçavam as classificações. Bem perto deles, apenas com mais de 36 pontos, apareciam Nerolindo Areda, António Silva. Com mais 70 quedava-se Saltarcida, Alexandre Borga e Gonçalo Figueiredo e Pedro Coimbra eram os quartos. Paulo Romão e Ricardo Campos, quintos, e Carlos Almeida, Nuno Silva, os futuros vencedores, estavam na sexta posição. Tal como no ano passado, o raid estava definido quanto aos seus possíveis vencedores, mas a decisão, esta só viria mesmo depois de disputada a última prova. Como tal, na partida para a segunda etapa, os 2 primeiros classificados estavam ainda longe de se acharem seguros na classificação. Bom, a única coisa que eu posso dizer é que correu bem. Se não tivesse corrido bem, nós não tínhamos penalizado tão pouco. A penalização foi, na regularidade, foi tudo a 0. Vamos esperar que hoje corra tudo da mesma maneira. Quanto ao percurso? Achei bom. Foi engraçado. Tem partes, algumas duras, por exemplo, para o meu carro que está preparado para maratonas. Partida para a segunda etapa, os concorrentes dirigiram-se para o Ladário, uma velha classificativa em terra com belas sequências de curvas rápidas. Mais uma vez, Nuno Rosa era o mais rápido, tal como viria a acontecer também na classificativa seguinte, 2 voltas à pista da autocross do Severo de Voga. Nestas provas, João Lima e Jorge Albuquerque revelavam-se particularmente rápidos e levavam o Suzuki e Vitara ao segundo lugar, acabando por fazer o mesmo tempo que o piloto da Hilux na pista de Severo, o que foi sem dúvida a surpresa da manhã. Após a velocidade, Carlos Sousa e Teles Fortes mantinham-se de pedra e cal na liderança, sendo seguidos por Gonçalo Figueiredo, Pedro Coimbra e Nerolindo Areda, António Silva. Mas faltava ainda a navegação à carta e, como tal, tudo estava longe de ser decidido. A navegação apresentava-se particularmente difícil, com percursos estreitos e trialeiros e zonas das cartas que tinham já sofrido alterações desde que estas foram desenhadas. A juntar a isto, tínhamos ainda um tempo algo apertado para cumprir o percurso, pelo que não é de estranhar que apenas Carlos Almeida, Nuno Silva e Francisco Mota, João Tolentino limpassem a 0. João Lima e Jorge Albuquerque penalizavam 40 pontos e eram os terceiros a concluir a navegação. Nesta, Carlos Sousa e Teles Fortes penalizavam 400 e baixavam para a segunda posição final, enquanto Carlos Almeida e Nuno Silva ascendiam 8 posições e venciam a prova. Vasco Saltarcida e Alexandre Borga mantiveram-se sempre bastante regulares e ascendiam 4 posições de sétimos a terceiros. Nerolindo Areda e António Silva, após uma prova disputada sempre nas 3 primeiras posições, penalizavam 520 pontos e terminavam em quartos. Os quintos foram João Lima e Jorge Albuquerque, que se mostraram particularmente eficazes nas velocidades e na navegação. Bem, eu, desde a primeira prova seletiva que fizemos, portanto, fez provas de regularidade, portanto, que são um bocado totoloto. Portanto, nós vamos para a prova de regularidade e, por vezes, basta uma diferença de 10 metros de andamento, portanto, no comprimento do carro, para haver penalizações. Portanto, eu acabei as provas de regularidade ontem com 200 pontos de penalização. Hoje fui para as provas de velocidade, portanto, consegui dentro da classe,
portanto, de troféu, portanto, um lugar de cimeira e portanto, depois foi só ir para a regularidade, para a navegação com o objetivo de fazer o meu melhor, portanto, não, sem pensar que se pode ganhar, porque neste tipo de provas não se ganha, quando nós temos penalização tem que ser os outros a penalizar para nós virmos para a frente, então só tentamos fazer o nosso melhor. Após esta prova, o Troféu Nacional do Todo-Terreno tem Carlos Leitão e Vasco Saltarcide empatados na primeira posição com 380 pontos. Quanto ao Troféu MM, este é comandado por Vasco Saltarcide e Carlos Sousa, ambos com 268 pontos. Nesta edição, a grande ausência foi do time central de cervejas devido à morte súbita de um dos seus elementos, o saudoso Paulo Sampaio Melo. Com efeito, durante as verificações técnicas, a notícia caiu como uma bomba. O subejamente conhecido piloto tinha falecido na noite anterior vítima de uma intoxicação. À sua memória, a nossa singela homenagem. Desaparece um amigo e um desportista, paz à sua alma. Final da primeira parte de rotações. Depois do intervalo, vamos falar-lhe do novo imposto automóvel. Temos também um novo automóvel para lhe apresentar, o Safrane da Renault. E de regresso ao desporto, temos resumos de autocross de Lousada, de motocross de Quartelha, que pontuou para o Mundial. Temos igualmente resumos do Grande Prémio do Brasil, do Rally Safari e, finalmente, vamos ter em estúdio o Manuel Ricardo Ferreira, um dos participantes à agorada tentativa de ligação entre Lisboa e Luanda. Foi uma odisseia em continente africano que certamente ninguém quererá repetir. É a seguir o intervalo. Até já. A segunda parte de rotações, obrigado por continuar na nossa companhia. O Governo decidiu ontem, na habitual reunião do Conselho de Ministros das quintas-feiras, alterar o imposto automóvel, medida que se aguardava com alguma expectativa e que até provocou alguma recessão no setor. O novo imposto, aí está, os carros de cilindradas mais baixas vão custar mais caro, ao contrário dos de cilindrada maior, que vão baixar os seus preços. O Conselho de Ministros aprovou finalmente a alteração do imposto automóvel, vulgo IA. A aprovação da nova tributação ficou a dever-se, de acordo com o Governo, a pressões por parte da Comunidade Europeia, que considerava o anterior sistema como responsável por distorções no mercado. A Comunidade Económica Europeia considera que o regime que Portugal tem tido até ao momento é um regime ilegal do ponto de vista das regras comunitárias, porque, segundo a Comunidade, tem intenções protecionistas, porque, tendo uma grande disparidade entre tabelas de automóveis, significa obstruir, segundo a Comunidade, o princípio da livre circulação dos bens dentro da Comunidade. E por isso, a própria Comunidade, de há pelo menos 3 anos a esta parte, tem vindo consecutivamente a chamar a atenção do Governo português da necessidade de terminar com as disparidades que atualmente existem, sob pena da aplicação de sanções pelas instâncias contenciosas da Comunidade. A nova tabela do IA prevê um aumento da tributação até cerca de 180 contos para os carros com cilindrada inferior a 1.500 cm3. Para cilindradas entre 1.501 e 1.750 cm3, o valor do aumento pode ir até aos 300 contos. Por outro lado, os automóveis entre 1.751 e 2.000 cm3 sofrerão um abaixamento que rondará os 800 contos. No segmento mais alto, superior a 2.001 cm3, a redução do imposto poderá ir até aos 1.700 contos. Despenalizados ficam, portanto, os veículos das gamas mais altas, enquanto que nos segmentos de cilindrada inferior se assiste a um aumento do preço de venda ao público. A ACAP, Associação do Comércio Automóvel de Portugal, apesar de discordar da existência deste imposto, considera que esta nova legislação foi a solução possível dentro do atual quadro da fiscalidade nacional. Aquilo que foi aprovado está dentro daquilo que foi negociado. É evidente que a ACAP não pode concordar com o volume de receita que o Estado pretende obter a partir do imposto automóvel, visto que pretende obter uma subida de receita muito grande. Todavia, congratula-se, por outro lado, por, dentro desse aumento de receita, isso ter dado uma oportunidade a que se desapareçam as distorções que existiam no imposto automóvel. Por outro lado, a ANECRA, Associação Nacional das Empresas de Comércio e de Reparação Automóvel, está em desacordo com a nova tabela de incidência do IA.
A nossa opinião é que o Governo, ao justificar que Bruxelas não andava muito contente com o que se passava no setor automóvel em Portugal, utilizou esse argumento para, de facto, empolar um bocado os aumentos. Pensamos que não tinha necessidade de aumentar tão significativamente determinadas faixas de veículos, especialmente aqueles considerados acima de 900 centímetros cúbicos. Com esta nova legislação, o Governo prevê um aumento das receitas com o IA da ordem dos 20 milhões de contos, já que 98% das vendas de automóveis em Portugal correspondem a veículos de cilindrada inferior a 1.750 centímetros cúbicos. Chama-se Safrane e é o topo de gama da Renault. É igualmente o sucessor do modelo 25, que já saiu da produção. Apresentado em Geneve, os jornalistas tiveram a oportunidade agora de um primeiro contacto com o Safrane, num percurso que ligou Zurique, a bela capital da Checoslováquia, Praga. O Safrane não é um carro inovador em matéria de design, mas não sendo inovador, o Safrane não deixa de apresentar linhas fluidas, modernas, diríamos mesmo bonitas, que se refletem num excelente coeficiente aerodinâmico que varia entre o 0,28 e o 0,30, consoante as versões. Um certo classicismo exterior e um requinte aumentado no interior que oferece tudo quanto um condutor pode exigir de um automóvel topo de gama. O Safrane passa a ser um digno sucessor do Renault 25, que entretanto, e depois dos bons e leais serviços prestados, deixou de ser produzido. Mais alto e mais largo que o 25, o Safrane apresenta indiscutivelmente uma excelente habitabilidade, a par de uma elevada qualidade de construção, visível nos mais pequenos detalhes. E em estrada, com qualquer das motorizações propostas, há que realçar o conforto proporcionado aos passageiros, conforto que resulta muito pela inclusão de suspensões, diríamos que inteligentes, reguláveis para uma condução tranquila, calma, familiar ou então reguláveis em endurecimento, para se obter uma reação mais desportiva que possa assimilar, por exemplo, as potencialidades do motor V6 ou então do V6 biturbo, versão que será lançada no final do ano. Das 5 motorizações destinadas ao Safrane, Portugal só vai receber o motor de 2 litros na versão SI RT e o 3 litros V6, versão RXE. No primeiro caso, temos o nosso conhecido 2 litros com 4 cilindros em linha, que debita uma potência de 135 cavalos. No caso da versão superior, trata-se de um 6 cilindros que debita 170 cavalos, esta sim, uma potência mais de acordo com o peso e outras características deste 2,5 volumes. Ainda a propósito de motores, de salientar que a Renault optou por os colocar em posição transversal, aliás, tal como as caixas de velocidade. Esta medida tem a ver com a racionalização do espaço interior, que passa a ser mais generoso para os ocupantes. Oportunamente aqui teremos um teste completo a este Renault Safrane. E regressando ao desporto, agora com o autocross, que desta vez visitou a pista de Lousada. Triunfo de José Dias na divisão especial, de Miguel Ramos na divisão 2 e de Humberto Batista na divisão 3. Das 3 corridas do autocross de Lousada, a quarta prova dos campeonatos nacionais, apenas a final da divisão 3 nos trouxe novidades. Na verdade, se em termos de participações esta corrida foi bastante fraca, contando apenas com 6 presenças, já em termos desportivos acabou por ser particularmente interessante, assistindo-se a um domínio absoluto do Gimbo Porsche de Humberto Batista. Humberto Batista que, na casa dos irmãos Luís e Rodrigo Ribeiro, acabou por conseguir contrariar as expectativas e bater os grandes favoritos. Isolando-se dos seus adversários, Humberto Batista conseguiu escapar à perseguição de Rodrigo e Luís Ribeiro, uma dupla que lutou pela segunda posição entre si. Volta após volta, o piloto de Abrantes conseguiu ampliar progressivamente a sua vantagem e, no final, 7,5 segundos separavam-no dos seus 2 mais diretos adversários.
conseguindo a sua primeira vitória no Campeonato Nacional de Autocross, onde menos se esperava. Apesar disso, Rodrigo Ribeiro foi segundo e Luís Ribeiro terceiro classificado, mantendo a liderança do campeonato. Líder do campeonato é também José Dias, que, ao vencer a final da Divisão Especial, conseguiu ampliar um pouco mais a sua vantagem na Divisão Especial. José Dias e o seu Peugeot 205 bimotor dominaram desde os treinos cronometrados, onde não só foram os mais rápidos, como conseguiram ainda ser os melhores nas mangas de classificação e ainda nas meias finais. Para o piloto de Lousada, esta sua participação rendeu uma bela vitória, batendo por quase 4 segundos o Lancia Delta 4WD de João Armando, enquanto a terceira posição coube desta feita a Cristiano Sá Fernandes. Cristiano Sá Fernandes, que se estreou ao volante de um Mazda 323 Turbo 4WD, lutando até final pela terceira posição, num duelo que envolveu também o Lancia Delta integral de José Petrica. Mas a tarde encerrou com a final da Divisão 2 e também aqui não houve novidades. Em 4 corridas, Miguel Ramos foi pela terceira vez o vencedor e desta feita o Toyota Corolla GTI da Salvador Caetano conseguiu uma vantagem final de 14 segundos e meio sobre o Peugeot 205 GTI de Arlindo Rocha. Arlindo Rocha que logo no arranque conseguiu bater o Opel Kadett GSI de Virgílio Almeida. Observador atento desta corrida foi Salvador Caetano, que assistiu à terceira vitória do seu neto, Miguel Ramos. Escapando completamente à perseguição de Arlindo Rocha e Virgílio Almeida, o jovem piloto do Porto acabaria por triunfar com 14 segundos e 699 milésimos de vantagem sobre Virgílio Almeida e Arlindo Rocha, uma dupla que entre si terminou com menos de 1 segundo de diferença. E assim terminou mais um domingo de corridas em Lousada, desta feita para a 4ª jornada dos Nacionais de Autocross. A pista de Cortelha, no Algarve, serviu de palco à segunda prova do Mundial de Motocross, classe de 125 cm3. Triunfo do holandês Pedro Tagter, que tripulou uma Suzuki. Melhor português, António Oliveira, que de qualquer modo não entrou nos pontos. O primeiro e mais importante grande prémio da temporada internacional a disputar no nosso país aconteceu no passado fim de semana na pista internacional da Cortelha, no Algarve. Foi a segunda corrida do Campeonato do Mundo de Motocross cilindrada a 125 cm3, que contou com mais de 70 participantes. Atendendo a que a grelha de partida só admite 40 pilotos, tiveram que ser disputadas mangas de qualificação para deste modo se apurar os mais rápidos. Nessas mangas de qualificação intervieram os pilotos portugueses que passaram por algumas dificuldades para conseguir o tão desejado lugar na referida grelha. Foram 2 mangas de qualificação que apuraram os 20 mais rápidos de cada, sendo um deles o António Oliveira, 19º tempo, que deste modo se qualificou para a corrida por direito próprio, não sendo acompanhado por mais nenhum piloto nacional. Embora fora da qualificação, Carlos Crespo foi o outro piloto que participou na corrida, porque o país organizador tem direito a fazer correr 2 pilotos, mesmo que estes não consigam a qualificação. Contrariamente ao que acontecia anteriormente, os grandes prémios passaram a ser disputados em 3 mangas de 25 minutos mais 2 voltas cada, enquanto que no passado ano eram disputadas 2 mangas de 40 minutos cada, mais as habituais 2 voltas. O tempo de prova é praticamente o mesmo, com a vantagem de se poder assistir a 3 corridas em vez de 2. Pedro Trater e o regressado às 125, o outro holandês David Strives, dominaram a sessão de treinos cronometrados, levando a melhor Pedro Trater pela diferença mínima de 230 milésimos de segundo. Com mais 1,7 segundos, Peter Bayer, um piloto alemão, obteve o terceiro melhor tempo. António Oliveira e Carlos Crespo efetuaram os piores tempos desta sessão, tempos muito superiores aos verificados nas mangas de qualificação, o que não se entende lá muito bem. Frederico Boll em Yamaha foi o grande dominador da primeira manga, só que o experiente David Strives chegou ao segundo lugar na 9ª volta para na última ultrapassar o piloto francês e vencer, terminando praticamente colados. Pedro Trater foi segundo durante muitas voltas para perto do final ser ultrapassado e terminar na 4ª posição. A segunda manga foi praticamente dominada por Pedro Trater em Suzuki, vencendo com à vontade. O francês Yves Desmarais
em Suzuki, que vimos na imagem, filho de uma imigrante portuguesa de Lolé, apoderou-se da segunda posição no início, mantendo esse lugar até a final, seguido pelo sueco Joakim Karlsson em Kawasaki. Alessio Sciodi, em KTM, campeão da Europa no ano passado, terminou esta manga na quarta posição. O sul-africano Greg Albertin, em Honda, dominou a terceira manga e foi terceiro da classificação geral e segundo do Campeonato do Mundo. Pedro Tratter voltou a terminar bem classificado, desta vez foi segundo, o que contribuiu para o primeiro lugar da geral e terceiro do Mundial. Van den Berg, em Suzuki, desta vez sem problemas, terminou na terceira posição. A pior classificação de Yves de Maria aconteceu nesta manga, terminando no quarto lugar, o que lhe garantiu o segundo posto da geral e o primeiro do Mundial. António Oliveira efetuou a sua melhor corrida do dia nesta manga, lutando de igual para igual com um grupo de pilotos, mas mesmo assim não foi além do 20º lugar. A classificação geral ficou ordenada do seguinte modo: primeiro, Pedro Traiter em Suzuki com 50 pontos, segundo, Yves de Maria também em Suzuki com 45, o terceiro, Greg Albertin em Honda com 35, o quarto, Alessio Sciodi em KTM com 34 pontos e David Strives em quinto com a mesma pontuação. O Mundial, Yves de Maria comanda com 92 pontos, seguido por Greg Albertin com 89, Pedro Tratter é o terceiro com 85, Van den Berg o quarto com 64. No final, falamos com o campeão português António Oliveira. Acho que eles não são mais que eu tenho os mesmos braços e as mesmas pernas que eles têm, só que não tenho o material que eles têm. Acho que se conseguisse arranjar apoios para andar a fazer um ano com eles ou dois, eles também não é no primeiro ano que andam numa competição como esta que conseguem ser campeões. E aproveito para apresentar as minhas desculpas pela má qualidade da peça agora exibida. Fórmula 1, Grande Prémio do Brasil, mais uma jornada, a terceira, totalmente dominada pelos Williams, Renault, de Mansell e Patrese. Não se esperava que os McLaren, correndo na casa de Senna, pudessem incomodar grandemente os Williams, mas também não se esperava que estivessem tão longe da equipa anglo-francesa. Mas a verdade é esta: a McLaren não vai a lado nenhum com este carro, nem sequer deve conseguir bater o Benetton de Michael Schumacher, que voltou ao terceiro lugar do pódio. Fim de semana negro para a equipa McLaren e os primeiros problemas com Gerhard Berger. Problemas na gestão eletrónica do motor do seu Honda. Berger ficaria parado na grelha de partida durante a volta de aquecimento. Aqui temos o gesto e os mecânicos a tentarem retirar dali o carro. E depois, na largada, ao sinal verde, Ricardo Patrese a superiorizar-se a Nigel Mansell, com Michael Schumacher com um excelente arranque, a ultrapassar a Ayrton Senna e a conseguir chegar à chamada curva dos S. Vamos reparar nesta repetição vista de outro ângulo, a chegar à curva dos S bem à frente do piloto brasileiro e ali colado nos escapes de Nigel Mansell. No entanto, mais experiente, o piloto brasileiro acabou por ultrapassar Schumacher, uma manobra que o alemão considerou um pouco precipitada, mas a verdade é que Senna conseguiu garantir a terceira posição. O abandono de Stefan Modena, com problemas na caixa de velocidades do seu carro, e nesta altura da corrida, na sua fase inicial, Patrese é mais rápido do que Mansell, enquanto Senna funcionava como tampão de um grupo de pilotos, entre os quais se encontrava Schumacher e também Jean Alesi. E nesta fase inicial, Schumacher chegou uma vez mais a ultrapassar Ayrton Senna em plena reta da meta, mas depois, em aceleração e travando mais tarde, Senna recuperou o seu terceiro lugar. Mas não durante muito tempo. Os cortes sucessivos do seu motor obrigavam-no a perder rendimento e a verdade é que na volta seguinte, também em plena reta da meta, primeiro Schumacher e depois Alesi conseguiram relegar o tricampeão do mundo para a quinta posição. Pouco depois, Senna acabaria por abandonar, enquanto lá na frente, cada vez mais distanciados, estavam Ricardo Patrese e Nigel Mansell. Diferença para o terceiro era substancial, cerca de 33 segundos, e aqui o momento em que se registra o abandono de Ayrton Senna.
era o desânimo da equipa inglesa, era o desânimo por parte dos poucos espectadores brasileiros que estiveram em Interlagos. A primeira paragem para Schumacher, troca de pneus, logo de seguida a paragem de Jean Alesi, também rápida, e os Ferrari equipados com o motor de 1991, versão 037, iam resistindo à temperatura e ao desgaste deste Grande Prémio do Brasil. Lá na frente, Mansell estava muito colado a Patrese, chegou, como se vê nesta situação, a tentar ultrapassar o seu companheiro de equipa, mas preferiu esperar pela troca de pneus. Esta é a de Nigel Mansell e com uma troca rápida ele regressa à pista na primeira posição. Temos aqui o toque de Brundle com Capelli. Felizmente que Capelli pôde continuar e pôde terminar a corrida, situação que já não acontecia há muito com os dois Ferraris. E na 38ª volta, um acidente estúpido entre dois pilotos da mesma equipa, Comas e Boutsen. Repare-se, Boutsen tenta meter por dentro no final da reta da meta, o seu Ligier é apertado por Comas e desta colisão resulta que Johnny Herbert seja atingido e fique fora da corrida. Boutsen também ficou de imediato. Comas prosseguiu mais algumas voltas, mas depois seria forçado a abandonar com a caixa de velocidades partida. De facto, um incidente lamentável entre os dois pilotos da Ligier. Enquanto que na equipa Williams quase já se festejava a vitória. Uma imagem curiosa de Christian Fittipaldi e da pulsação cardíaca do piloto numa altura em que era pressionado, 148 batidas por minuto, de facto uma pulsação bem acelerada, e esta foi uma novidade interessante e curiosa na transmissão deste Grande Prémio do Brasil. Digamos que foi das poucas situações agradáveis deste Grande Prémio, muito monótono quase do princípio ao fim. Mansell a terminar confortavelmente na primeira posição, terceiro triunfo consecutivo, Patrese na segunda posição, também uma posição que já nos habituamos desde o início do Mundial. E aqui temos a classificação: 30 pontos para Mansell, 18 para Patrese, 11 Schumacher, 5 para Berger. Senna está a seguir e, em termos de construtores, Williams bem destacada na frente com 48 pontos, 11 para Benetton e a seguir a equipa McLaren. Na passada semana já lhe apresentámos a reportagem do Rally Safari, a terceira prova do Mundial. No entanto, como nos chegaram novas imagens e inéditas deste Rally africano, não queremos privar os nossos espectadores de um resumo que tem muito de belo, como também muito de competitivo.
Vamos. Espero que tenha gostado. A expedição Lisboa-Luanda não conseguiu os seus objetivos, isto é, ligar as capitais de Portugal e de Angola. Em pleno coração de África, a caravana foi assaltada e logo por 3 vezes, e a verdade é que todos tiveram de regressar rapidamente a Lisboa por não terem, naturalmente, veículos para prosseguir. Participante nesta expedição esteve o nosso companheiro de trabalho, o Manuel Ricardo Ferreira. Manuel, boa noite, obrigado por teres vindo. Boa noite. Que grande aventura é esta? Acabou por ser uma aventura, não estava previsto, estava previsto que fosse uma aventura. Sim, não podia estar previsto. Automobilística, acabou por ser uma aventura, enfim. Digamos que era uma missão. Dor de estrada, coisa que havia na Idade Média e que julgava que não havia nestes tempos. Não, era uma missão bem importante ligar Lisboa a Luanda, na situação em que o país angolano, enfim, tem vivido. Era, de facto, quanto a mim, muito bonita essa atitude, mas tudo completamente gorado, com uma situação vivida no Mali, em que vocês são assaltados por 3 vezes pelos Tuareg. 3 vezes no mesmo dia. Mas, Manuel, como é que isso é possível? Saberem a vossa localização? Tu tens algum feeling que te dite que houve combinação, por exemplo, na Argélia, para saberem o vosso percurso, os quilómetros exatos? Não, houve uma combinação, mas não era para aquele efeito. De facto, nós tivemos eu estive num jantar organizado pelo Pedro Vilas Boas, que era o organizador, com os chefes tuaregues, em que os chefes nos tiveram a divulgar a justeza da luta deles. Depois desse jantar, no dia seguinte, o Pedro disse que tínhamos garantido a segurança para a travessia dos primeiros 250 km do Mali, portanto, que é uma faixa de terreno que está na mão dos tuaregues. Isso, portanto, depois da Argélia? Depois da Argélia. E que teríamos 3 encontros seríamos escoltados e teríamos 3 encontros com forças dos tuaregues, ao quilómetro 7, ao 80 e ao 120. Depois de sairmos da Argélia, de facto, ao quilómetro 7 apareceu-nos um jeep que nos levou a uma espécie de fortim. Estivemos mais de 1 hora à espera para prosseguir a viagem a partir desse fortim. Esse mesmo jeep levou-nos a 500 metros da primeira emboscada, quando apareceram os homens armados, uns camuflados com uma espécie de fardas, todos de turbante e de Kalashnikov. Julgávamos que seria um controle. Que estão os nossos amigos, tal como combinado com os chefes do Tuareg, afinal não eram. Sentaram-nos no chão e só quando eles começaram a andar com os carros é que percebemos que não era... Primeiro roubo, portanto. Era o primeiro roubo. O primeiro roubo foram 11 carros. Depois quilómetro 87, salvo erro. Pois era para o quilómetro 80. Não foi ao 80, foi ao 71. Lá estavam rapazes? Isto eram menos, havia 2 à vista, havia 3 escondidos. Queria o dinheiro, que no primeiro assalto levaram um pouco de dinheiro. Queria o dinheiro, fizeram a recolha do dinheiro, parecia uma trouxa grande, cheia de dinheiro. Muito notas. Mais de 20 mil contos em notas. Mais de 20 mil contos em notas? Sim. Parece-me que nós temos umas imagens preparadas, Manuel Ricardo, que o nosso realizador Henrique Silva nos vai passar. São imagens, obviamente, colhidas por um dos vossos... Foi pelo Dr. Vasco Rolo. Pois, porque, entretanto, a nossa câmara de televisão foi roubada. Foi roubada a nossa câmara e todas as cassetes. Aqui foi durante um dos assaltos. Ou foi a montagem do telefone a pedirem socorro? Isto foi a seguir
A seguir ao segundo assalto, uns 20 km à frente, parámos para comunicar pelo telefone de satélite. Funcionou. Funcionou. Ainda bem. Funcionou. Isto é o caminhão, o caminhão do Marco Glory. Vocês já estavam, entretanto, digamos, espalhados por vários carros, porque já tinham roubado carros. Sim, não é? sim. Este caminhão levava 10 passageiros e acabou por levar 20 e tal pessoas em cima, mais cerca de 20 dentro, portanto, perto de 50 pessoas lá dentro. Não, Nesta altura estávamos nós tínhamos acabado de comunicar, de falar para Lisboa. Primeiro falámos para a Presidência da República, falou Luís Vasconcelos, depois falei eu para aqui para a televisão e falou o José Manuel Fernandes para o público. E portanto foi aí que conseguiram pedir à Força Aérea e ao Ministério dos Negócios Estrangeiros apoio para serem repatriados, não é? O Ministério dos Negócios Estrangeiros tem uma ação muito rápida, invulgarmente rápida. O avião estava para partir no domingo para nos ir buscar, partiu só na segunda-feira porque o Ramadão acabou no domingo e é muito difícil durante o Ramadão assegurar todas as autorizações de voo. Portanto, não quiseram arriscar e partiram só na segunda-feira. De qualquer das maneiras, isto é uma moto do Pedro Masson que ia pendurada atrás no caminhão. Por vezes também não levavam, não é? Não podia andar de noite, tinha um problema elétrico qualquer. Na segunda roubo levaram mais carros? Na segunda vez levaram mais 3 carros. Sim, e no terceiro e último 3 carros e 3 motos. 3 motos. E no terceiro e último encontro? No terceiro e último encontro foi só um carro. Vocês, portanto, quantos carros tinham no total? O terceiro e último encontro foi ao quilómetro 120. Corretinho, não falhou. Não estava previsto. Manel, depois do José Negra ter tido o problema que teve com a expedição e já com os tuaregs, também problemas na Argélia, não foi um bocado, arriscado tornar a passar por estas paragens? Pensas que o promotor, neste caso concreto, por não dizê-lo, Pedro Vilas Boas, terá efetuado todas as démarches de maneira que as coisas pudessem ter tido outra feição e não esta? Nós soubemos só depois pelo representante do Ministério dos Negócios Estrangeiros, soubemos em Gao que a organização tinha sido avisada há 6 meses que ia haver problemas e que era muito arriscado passar por lá. Nós não tivemos essa informação quando saímos de Lisboa. Isso é grave? Eu acho que houve um misto de falta de informação da organização, a própria organização não estava bem informada sobre a situação. Essa informação pelo menos tinha? Essa tinha. E não vos foi transmitida? Houve de ingenuidade porque acreditou nos dirigentes tuaregs como se aquilo fosse um movimento guerrilheiro e não é um movimento, há um movimento político paralelo a grupos bandidos que atuam na área. Quer dizer, não há um grupo guerrilheiro, isso é uma ficção. Há grupos de bandidos que estão coordenados e que atuam na área. Tanto assim que ontem, dia 9, foi feito o acordo entre o Mali e os tuaregs e imediatamente saíram as Forças Armadas que vão limpar a zona de todos os bandidos que se intitulavam guerrilheiros. Provavelmente vão encontrar os vossos jipes. Provavelmente vão encontrar os jipes ou não. É difícil por uma razão. Em toda aquela zona, Argélia, Mali, Níger, no Burkina, no Tchad, atuam muitos grupos, principalmente franceses, traficantes de automóveis, que trabalham ou com automóveis roubados ou comprados na sucata, que são vendidos por preços fabulosos nesses países, que têm dificuldade de importação e não têm portos, não têm nada. Portanto, eles levam os carros até lá. Nós, aliás, viajámos com um desses traficantes que ia lá vender uma Station Peugeot 504. Vi em Gao um Renault 25 com matrícula portuguesa, provavelmente terá sido roubado em Portugal. Sim, vi um Audi 4 sem matrícula, penso, muitos carros sem matrícula, novos, sem matrícula nenhuma. Bom, fica essa resta de esperança. Manel, as vossas vidas correram perigo ou não, para finalizar? Correram perigo numa altura que os assaltantes estavam muito tensos, principalmente no primeiro assalto. E qualquer mal-entendido poderia desencadear ali um tiroteio. Entre eles, porque passou-se numa curva, não é? Houve um tiro para o ar que não foi esperado. Se calhar os outros não ouviram, felizmente a coisa ficou. Não, felizmente correu tudo bem. Não te vais meter noutra, certamente. Pelo menos com tão pouca informação, não. Manel, obrigado por teres vindo neste final de Rotações, e mesmo o final do programa. Regressamos para a semana com novos assuntos, espero que de interesse. Boa tarde para a Madeira e para os Açores, para si que nos acompanhou no continente, muito boa noite. Um bom fim de semana para todos.